Sunamita, uma mulher descrita na Bíblia, uma mulher que diz que ia tudo bem com uma situação que passou. Que eu e você possamos aprender com esta mulher, da palavra do Pai, que ela é rica, viva e eficaz, para que a nossa vida seja transformada, para que a nossa vida vá bem. Hoje, o terceiro dia de reflexão da vida desta mulher, que no momento de tristeza disse que ia tudo bem. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma, dando continuidade à reflexão no livro de 2 Reis, capítulo 4, sobre a vida de uma mulher chamada Sunamita, uma mulher ilustre, uma mulher reconhecida como completa, uma mulher reconhecida como uma serva de Deus posicionada ao querer do Pai para ela. Há momentos na nossa vida que nos sentimos assim, completas. Por quê? Porque entregamos tudo no altar do Senhor. Falamos para Deus que como a nossa vida está bem, mas Deus, com a sua onisciência, com a sua onipotência e onipresença, sabe que há mais para a nossa vida, há mais responsabilidades para nós, há mais desígnios e propósitos. E a partir da vontade de Deus, nós precisamos ser conhecidas também como uma mulher posicionada no teu querer. E hoje, no terceiro dia de reflexão sobre a história dessa mulher, da qual já entendemos que era uma mulher rica, ilustre, que servia ao Pai, que servia ao próximo porque recebeu um homem de Deus em sua casa. Uma mulher que em algum momento ela até colocou uma limitação diante de Deus, dizendo para aquele homem: não minta a tua serva, quando este disse que conceberia um filho. Mas o seu esposo já era velho e já não tinha mais a condição para tal ato. Mas Deus é poderoso, superior às nossas limitações. E esta então recebe um filho em seus braços, o algo a mais que Deus tinha para ela. Este filho tinha um propósito para a história desta família. Assim como nós precisamos dizer a Deus: Deus, eu me sinto completa, eu entendo que a minha vida já está perfeita diante de ti, e Deus diz para nós: abra os seus braços, abra o teu coração e o teu olhar, porque há algo a mais para eu te entregar, porque este algo a mais tem um propósito que você ainda não conhece. E essa mulher não conhecia ainda o propósito deste filho. E o que acontece então a partir do momento que este filho começa a crescer? E é o que nós vamos aprender hoje, a partir do versículo 18 do capítulo 4 do livro de 2 Reis, que diz assim: E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse ao moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. O que Deus tem te direcionado como propósito e como responsabilidade é para você, é para as suas mãos. Acontece que em algum momento pode acontecer deste projeto, deste filho, deste esposo, desta família, deste trabalho, passar por uma situação onde você se sentirá perdida, onde você se sentirá traída, onde você poderá se sentir desamparada, onde você se sentirá com as mãos atadas sobre o problema que vem acontecendo a partir daquilo que Deus te deu a mais, daquilo que você nem tinha pedido a Deus, mas Deus te concedeu. Porque quando Deus te chamou, você se posicionou dizendo: Senhor, eis-me aqui, conceda-me aquilo que ainda é para a minha vida, da qual eu nem imaginava e nem observava sobre isso. E quando este algo acontecer, nós não podemos abrir mão da nossa responsabilidade. O pai desta criança disse: leva-o à sua mãe. Por quê? Porque a promessa tinha feito para a mãe deste menino. Quando o profeta Eliseu, que é o profeta do contexto desta história, disse: o que esta mulher precisa? O que ainda falta a ela?
E na direção de Deus, estes dizem que ela teria um filho. E Deus concede esse filho para um propósito. Então, o pai desta criança, mesmo seja um homem envolvido como um pai do propósito que Deus tinha para a mulher, que era este filho, ele diz: leve a sua mãe. Então não adianta nós transferirmos a administração da responsabilidade que Deus nos concedeu sobre algo a outra pessoa. A responsabilidade pertence a nós. E pertence a nós de tal maneira que nós precisamos colocar este problema, que nós precisamos pegar esta situação que está com problema neste momento e dizer: Deus, aqui estou de joelhos com este problema, o coloco no teu altar, o coloco diante de ti, porque este projeto, esta família, este filho, este esposo pode morrer literalmente ou de forma figurada, ou seja, de se perder no meio do caminho, de um projeto se acabar por uma questão financeira, de um projeto não ir à frente porque pessoas não se envolvem, de uma família entrar em ruínas porque você mesma não está ouvindo a voz de Deus de como administrar adequadamente esta família. Então, o problema que você vive hoje, ele é responsabilidade tua. Por quê? Porque a promessa foi feita a você. Para ser reconhecida como responsável deste problema, você precisa assumir e ouvir a voz de Deus do que é para ser feito. Esta mulher colocou o filho em seus joelhos até que este morresse. E quando este morre, ela tem uma atitude de fé, porque não se conformou com a morte deste filho, porque a morte deste filho veio de uma promessa de Deus. O que você vive hoje foi a partir do que Deus tinha para você. Então, qual é a sua atitude? De se conformar com a situação e dizer: tudo está acabado, devo ter me enganado quanto a este projeto? Ou você vai colocar os seus joelhos no chão e dizer: Pai, se isto tudo era vontade tua, eu não vou perder a minha paz, a minha tranquilidade por esta causa ter acabado neste momento, porque esta morreu. E diz assim então a palavra de Deus sobre a história da vida dessa sunamita a partir da morte deste filho, que está a partir do versículo 21. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. Então, quando eu coloco a minha situação no altar do Senhor, eu preciso então esperar a voz de Deus e dizer do que Ele vai te direcionar. Não adianta eu orar, colocar no altar do Senhor o problema que eu vivo hoje e virar as costas e começar a resolver da forma como eu acho que deve ser resolvido. Eu preciso esperar o que Deus vai falar. E continua então no versículo 22. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Então essa mulher tinha certeza de que algo aconteceria com a causa que vivia naquele momento. Ela fala com o seu esposo de ir até o homem de Deus, mas que voltaria, ou seja, voltaria com a solução. Quando oramos a Deus em favor da causa que vivemos hoje, nós precisamos ter a fé, a esperança de que algo vai acontecer, de que Deus falará ao nosso coração qual o direcional que precisamos ter diante deste problema. O Senhor pode enviar uma pessoa para te ajudar, o Senhor pode te direcionar a uma palavra da Bíblia para abrir os teus olhos, o Senhor pode enviar um bem material para resolver o problema que você vive hoje, o Senhor pode agir de várias maneiras. E o esposo responde assim a sua esposa. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Vai tudo bem. É a resposta dessa mulher. E essa expressão, vai tudo bem, significa: está tudo tranquilo, está tudo em paz. Não significa que o problema sumiu. Não é que esta mulher, que esta mãe, ignorava a morte do filho. Mas o que ela diz que no meio da morte, no meio da tribulação, no meio do desconforto, no meio da decepção, no meio da tristeza,
o seu coração está em paz. Por quê? Porque você tem certeza de que Deus fará algo, e o que Deus fará é o sobrenatural de Deus e é a vontade perfeita dele para a sua situação. E o seu coração continuará tranquilo, continuará em paz, mesmo no meio da dor, porque não podemos ignorar a dor que essa mulher sentia na morte do filho, mas o coração estava em paz. E nos próximos versículos vem o desenrolar dessa história. E essa mulher então vai até o homem de Deus, porque ele estava em outra região. E o homem de Deus, ou seja, o profeta Eliseu, observa essa mulher vindo até eles. Este manda o seu moço Geazi até ela, e ela diz que não, que ela precisava conversar com o homem de Deus. E ela responde a Geazi, o seu moço, vai tudo bem. Por quê? Porque ela já tinha colocado a situação no altar do Senhor. Ela já sabia que algo ia acontecer e ela precisava conversar com a pessoa certa, que era aquele homem de Deus. Quando uma situação está na nossa vida, não são todas as pessoas que vão resolver o seu problema ou te auxiliar, mas é a fonte da qual Deus tem te direcionado. E quando finalmente a sunamita, ela chega até o homem de Deus, como está descrito aqui no versículo 27, que pegou nos seus pés, se humilhou, se entregou àquele homem que era o representante de Deus, aquele povo. Então você precisa se entregar aos pés do Senhor. Somente Deus poderá fazer algo por você. A forma como Deus vai fazer e o tempo em que Deus vai fazer também pertence a Ele. Tem que se jogar aos pés do Senhor, colocar o problema no altar e dizer, vai tudo bem. Por quê? Porque eu sou uma mulher completa em Deus, uma mulher posicionada em Deus, uma mulher de responsabilidade daquilo que Deus tem me concedido, do cuidado. Por isso eu posso dizer, vai tudo bem, porque o meu coração está em paz diante dele, na certeza de que algo vai acontecer, de que Deus trará a solução para o problema que eu vivo hoje. Confie em Deus, entregue totalmente a situação a Ele, porque você é reconhecida como a responsável do propósito que Deus tem te colocado. Não adianta passar para outra pessoa, pertence a você. E se pertence a você, você vai dizer, vai tudo bem, porque eu estou em paz, mesmo na tristeza, e confiante, com fé, de que Deus fará alguma coisa, porque só Ele pode fazer algo. Só Ele pode trazer o meu filho de volta. Só Ele pode restaurar o meu casamento. Só Deus pode trazer a providência necessária para o ministério, para a minha casa, para o meu trabalho, para a minha caminhada, para o meu coração. Esta mulher descansou o coração sem ficar parada, porque foi até Deus orando e dizendo, a minha alma está triste, mas estou em paz, porque eu creio no Deus que tudo pode, que tudo faz, que é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu socorro. E continue conosco na próxima publicação, porque é algo que ainda Deus quer falar conosco através da história da sunamita, através do propósito que Deus tinha concedido a ela, que era este filho. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.